A avaliação pós-ocupação, ela tem como objetivo final traçar uma análise desses espaços, das questões funcionais e comportamentais e, no final, trazer diretrizes também de projetos, melhorando as condições de layouts, as condições de conforto, as condições de acessibilidade. Portanto, a avaliação pós-ocupação ela tem um instrumento essencial que é trabalhar com os seus usuários. Qual é a função dessa metodologia? Nesse caso, nós temos dois elementos importantes aqui. Primeiro, porque nós avaliamos a qualidade do espaço, como ele se comporta. Essa avaliação é sempre em uso. Portanto, o primeiro aspecto importante é avaliar a qualidade do espaço, no caso do espaço arquitetônico. O segundo ponto importante da avaliação pós-ocupação é que ela está vinculada essencialmente à questão do bem-estar e à satisfação dos seus usuários. E aí nós podemos pensar o seguinte, que quando o usuário está nesse espaço de uma forma adequada, de uma forma que o conforto funcione, a acessibilidade, as condições dimensionais. Então, a avaliação pós-ocupação, ela busca, no final, a qualidade do espaço e também medir a satisfação dos seus usuários. Nós avaliamos, então, para medir, estabelecer alguns critérios de qualidade do próprio espaço. Uma outra questão importante é o conceito da habitação, da habitabilidade. Como nós habitamos ou como nós usamos no dia a dia, como usuários, esses espaços. Então isso reflete diretamente, não só nas questões funcionais, mas também na questão diária de qualidade espacial. Um outro elemento importante nesse eixo é a questão da avaliação da integridade do próprio edifício. Então, saber a durabilidade de uso, enquanto tempo, enquanto esse edifício está em uso, será que ele está em condições adequadas em relação à estrutura, em relação aos pisos, acabamentos, paredes e divisórias. Também nós procuramos entender as questões estruturais, condições de vigas, pilares e lajes e paredes também de fechamento e também as questões de incêndio, de prevenção de incêndio, saber a questão de sistemas de prevenção, extintores e assim por diante. Hoje em dia, um outro item importante é a questão do consumo energético, a questão da sustentabilidade. Hoje nós procuramos ter um edifício que tem um custo reduzido com ar-condicionados, com sistemas elétricos e, finalmente, aquele elemento vinculado à própria estética, nós chamamos de aparência. Então, um edifício que está bem conservado, que tem uma pintura adequada, materiais que estão sempre sendo renovados, limpos, trazem com certeza um espaço adequado. E aqui finalmente nós apresentamos como nós podemos avaliar esse espaço, esse edifício. O primeiro item importante é dizer que esse espaço deve estar em uso, principalmente a partir já do 6º mês ou a partir do 1º ano de uso. Porque exatamente na operação do espaço, por meio de suas atividades, que nós podemos efetivamente avaliar essas condições físicas, como eu falei aqui para vocês, e também as condições de satisfação dos seus usuários. Então isso eu acho que é o primeiro ponto importante que deve ficar muito claro. Outra questão importante é que nós devemos avaliar essas diretrizes sempre baseados em normas técnicas, em parâmetros técnicos. Isso é fundamental, porque aí nós tiramos aquela questão do achismo, de uma visão muito pessoal. Toda avaliação ela é baseada principalmente em normas técnicas, NBRs, normas reguladoras, normas internacionais. Então, a avaliação ela começa então sempre a partir então desses elementos. Nós analisamos, avaliamos, fazemos diagnóstico e depois, logo em seguida, nós estabelecemos recomendações. Essas recomendações sempre vão no sentido então da melhoria da qualidade desses espaços. Então, a avaliação pós-ocupação ela tem esse caráter de estabelecer uma metodologia muito clara. Se a gente então trazer aí uma definição mais clara do que é a avaliação pós-ocupação, nós podemos dizer o seguinte, que a avaliação pós-ocupação é uma metodologia para diagnosticar aspectos positivos e negativos
do ambiente construído a partir da avaliação de fatores técnicos consultivos, funcionais, estéticos e comportamentais. A principal característica da avaliação pós-ocupação é que ela é sim direcionada à visão dos usuários, daqueles que efetivamente estão usando esse espaço. Porque se nós estivermos trazendo somente a visão dos técnicos, e aqui consultores, projetistas, arquitetos, nós vamos ter uma avaliação que é manca, que não é completa. Então, o que no fundo nós queremos é juntar duas informações básicas: informações técnicas baseadas em critérios, em regulamentos e também uma visão desses usuários. É a partir daí que nós conseguimos então completar uma análise clara e a partir daí conseguimos então implementar diagnóstico e implementar também recomendações. E, portanto, a grande diferença que eu falo aqui para vocês dessa metodologia é incorporar a visão dos seus usuários. Em muitas metodologias de avaliações ou análises técnicas, em muitas metodologias, deixa de lado a posição dos usuários. Isso talvez seja um grande erro nessas visitas a esses espaços. Então, a avaliação pós-ocupação ela prioriza sempre a visão dos usuários em conjunto com os técnicos.